Exatamente a partir, agora em setembro, a gente está fazendo um curso, Apocalipse, Sinais do Fim dos Tempos. É um estudo bem abalizado, nós estamos aí, a gente está tentando fazer esse curso, arregimentar com o número de pessoas, né? Porque é um estudo muito complexo, que requer muito conhecimento, é uma boa dissertação e uma boa base intelectual para você poder fazer uma interpretação, né, de toda essa engrenagem enigmática, né, que existe no Apocalipse. Então nós estamos aí em setembro, nós estaremos fazendo esse curso, né, e exatamente Apocalipse, Sinais do Fim dos Tempos, que nós estamos realmente já contando, já fazendo algumas matrículas, e depois vamos divulgar o local onde as pessoas podem, né, fazer matrícula. Vai ser presencial, né? Exatamente, presencial. Já tem um local escolhido? Já o meu sobrinho está cuidando já do local. Nós vamos anunciar depois, logo vamos anunciar exatamente o local onde a gente vai fazer esse. Vamos ir Com certeza, a gente vem aqui anunciar. Deixa eu ver se tem uma... Inclusive pode dar o telefone aqui, o telefone total, antes de a gente entrar no ar, falar aqui com o Mauro, que é o assessor do meu sobrinho, é o telefone 981 56 78 61, 981 56 78 61. Você pode manter contato com o Mauro Mendes, que é o encarregado exatamente das matrículas. Muito bem. Eu tenho uma curiosidade, Jeová Mendes. A Guerra dos 6 Dias, que ocorreu em 67. Foi. E nessa guerra, Israel conquistou a Cisjordânia e conquistou as colinas de Golã. Eu quero perguntar o seguinte: o que significa as colinas de Golã para Israel? Bom, as colinas de Golã significa exatamente um ponto muito estratégico, de muita relevância, porque, pastor Ivan, é de lá que vem toda a água potável, né? Por exemplo, toda a água, 90% da água potável que é conseguida em Israel para beber, a água vem toda das colinas de Golã. Porque ao lado da Síria, ao lado do Líbano, existe um monte que é sagrado para todo mundo, o Monte Hermon. O Monte Hermon joga muita água, né? É um monte muito alto, é um local onde exatamente tem um lençol freático muito importante. Então, o Monte Hermon, tanto da parte do Líbano como por parte das colinas de Golã, da Síria, essa quantidade enorme de água joga para o território de Israel. Tanto que tanto a Síria como o Líbano, que são dois países inimigos de Israel, já tentaram, entendeu, interromper essas fontes de água, mas não conseguem, não tem como fazer isso. Eles são em cima da montanha. Só que em cima do Golã, por exemplo, você tem 76 quilômetros de fronteira com o Líbano e tem 78 quilômetros de fronteira com a Síria, que são dois países arqui-inimigos de Israel. Então, em cima das colinas de Golã é um verdadeiro aparato militar de Israel. Lá tem centenas e centenas de foguetes, mísseis, tanques de guerra e tropas espionando um lado, espionando o outro. Um local muito perigoso. Israel tem lá suas baterias de foguetes e mísseis para atacar tanto o Líbano como a Síria, o Iraque, o Irã, qualquer país inimigo. E essa região, há muito tempo, desde 67, que a Síria vem tentando receber de volta, mas praticamente é impossível Israel devolver, porque é uma região, é uma questão de sobrevivência para Israel. Outra coisa, onde fica é uma região onde concentra um manancial de água potável, né, que abastece riqueza, né? Toda a riqueza, água mineral, praticamente mineral. Ô, Jeová, mas diga uma coisa, fora essas água potável, tem outras riquezas? Né? Outras riquezas também, que muita riqueza também tem gás natural, né, tem petróleo, tem pedras preciosas, né? Mas hoje a grande riqueza hoje, pastor, é o turismo. Além do turismo, a tecnologia. Israel hoje possui o melhor exército do mundo, né? Porque Israel hoje, a sobrevivência de Israel depende dos Estados Unidos. Por exemplo, sem os Estados Unidos, Israel ficaria impossível Israel sobreviver naquela região. Por quê? Porque todos os judeus do mundo, principalmente a comunidade poderosa que manda no mundo, que fica nos Estados Unidos, todos os judeus do mundo, todo mês manda o seu dízimo para Israel. Israel fatura em torno de 2 bilhões, ele recebe todo mês só de dízimo. E esses 2 bilhões, 50% desses 2 bilhões que eles recebem de dízimo, vão para a folha, 50% vai para a folha de pagamento da defesa, só da parte da defesa. As forças de defesa de Israel, que é o exército, a marinha, a aeronáutica, o serviço secreto, as forças de segurança, consomem 50% desses 2 bilhões que caem nos caixas de Israel todo mês, decorrente exatamente dos dízimos que são provenientes de várias partes do mundo. Então é um país
que depende do dinheiro de Israel e depende também, ele vive da tecnologia, mas trabalha em conjunto com os Estados Unidos. Sem os Estados Unidos, ficaria impossível Israel sobreviver cercado de 57 países inimigos, que é o mundo muçulmano. Né? Eu li num livro, Jeová, que eles têm hoje Israel 6 milhões de inimigos. Ou milhões? 6 milhões. Não. É muito mais. Muito mais. Eles possuem 2 bilhões de inimigos. 2 bilhões. Porque o mundo muçulmano hoje, por exemplo, seguidor de Maomé, por exemplo, daqui a 5 anos, os muçulmanos serão, a religião islâmica será uma religião do mundo, vai superar o cristianismo. Nós somos 2 bilhões em todo o mundo, nós cristãos somos 2 bilhões, que é a primeira religião. A segunda religião é o islamismo, que está com 1 bilhão 950 milhões de seguidores do profeta Maomé. Lá Deus Maomé, seu profeta. Depois vem o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o confucionismo e o taoísmo. Né? Então, essas religiões, o islamismo vai superar o cristianismo. Né? É a religião que mais cresce no mundo, é o islamismo. Então, Israel não tem. Hoje, Israel tem o quê? Tem 2 bilhões de inimigos. São 2 bilhões. Praticamente 1/4 da humanidade é inimigo. Só no mundo muçulmano, 1/4 da humanidade, que realmente é o mundo muçulmano, é inimigo de Israel. Meu querido, antes da minha pergunta, obviamente, fazer um agradecimento em público. Pois não. Inclusive minha mãe está ouvindo nesse momento sobre as condolências suas. Você foi a primeira pessoa no Face a dar as condolências acerca da partida do meu pai, despesas e sentimentos. Exatamente. Agradeço também no nome da minha mãe, muito obrigado por isso. Obrigado. Mas a minha pergunta ainda continua um pouco nessa linha sobre Israel. Em 1948, na Guerra da Independência, os judeus, eles tiveram ou não tiveram ajuda dos Estados Unidos? Porque houve uma versão que os judeus, eles estavam sozinhos. Em 1948, lutaram pela própria sobrevivência, com poucos recursos, poucas armas, só voluntários judeus vindo de todas as partes do mundo, e os Estados Unidos ficaram parados por questões diplomáticas, não querendo, inclusive, ofender os aliados islâmicos à época, acho que era Egito, na Arábia, não sei se era na época. A Jordânia e o Egito. Mas no caso assim, os judeus tiveram ou não tiveram ajuda dos Estados Unidos em 48, quando voltaram a ser uma nação independente? Não, isso é conversa. Israel tiveram o apoio de Israel, não um apoio maciço, né? Mas, por exemplo, veio muito dinheiro, veio muita ajuda voluntária, os Estados Unidos indiretamente favoreceram Israel, entendeu? Mas grande parte realmente do esforço foi feito pelos povos judeus pela questão de sobrevivência. Porque naquele momento, quem estava deixando a Palestina, Israel passava a existir, no dia 14 de maio de 1948, né? Ele passava a existir, e a Inglaterra, que exatamente era a governante daquela região, se retirou. Quando a Inglaterra se retirou, praticamente os árabes não aceitaram a criação do Estado de Israel e vieram em cima de Israel. Então Israel praticamente teve que se virar quase só, não totalmente só, porque contou com o apoio americano, um apoio financeiro, e de armas, tanques, essas coisas, já com as armas chegaram de última hora, mas os judeus realmente fizeram um esforço inumano de sobreviver naquela ocasião. Praticamente um milagre. Agora, dentro desse contexto, Israel, depois disso, os Estados Unidos, depois dessa vitória, acho que foi contra 5 nações, se não me engano. Foi. Realmente, em 48 ele lutou contra a Síria, lutou contra o Líbano, lutou, por exemplo, contra o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, a Jordânia, né? O Egito. Então foi mais de 5. Foram muitos países. Só que nessa época Israel, quando os Estados Unidos perceberam que Israel estava realmente cercado por inimigos ferozes, com apoio soviético, com apoio da Rússia comunista, 1948, a União Soviética. Nesse tempo o Estado tinha interesse, porque o Estado tinha interesse. Quando foi criado o Estado de Israel, o próprio Estado de União Soviética, aquele monstro, matou 60 milhões de soviéticos, foi o pior homem do mundo, né, quando Stalin. Então ele tinha interesse realmente na criação do Estado de Israel para poder montar uma base soviética. Mas só que os americanos foram por trás, claro que os americanos jamais iriam perder, né, para os soviéticos.
Então os americanos optaram pelos Estados Unidos. Na hora que os americanos optaram pelos Estados Unidos, em 1948, o presidente era Harry Truman, que soltou a bomba contra Hiroshima. Então mandou o que aconteceu? Ele mandou rapidamente o reforço militar e mandou botar uma frota no Mediterrâneo ali e começou então a fortalecer as forças de Israel. O Tzahal, que é o exército, é chamado Tzahal, né? Que é o exército, é chamado também Força de Defesa de Israel. E aí Israel começou, a Rússia rompeu imediatamente, começou a atiçar o mundo muçulmano contra Israel. E daí para frente Israel teve que realmente se armar e contar totalmente com o apoio norte-americano. Então Israel é o melhor no mundo em Por causa tecnologia. do papaizinho, que é os americanos que tem o dinheiro e tem as armas. E militar também, por pura Por necessidade. boa necessidade. Ou é o melhor ou morre. É o melhor modo, porque é o seguinte, lá eles, hoje, por exemplo, Israel trabalha em conjunto com os cientistas, né, de Israel. Israel trabalha com tudo que Israel descobre passa para o americano, tudo que o americano descobre passa para Israel. É como se fosse a carne e a unha, né, são muito próximos do outro. Então eles, ali, os projetos, tanto na área militar como na área tecnológica e tudo, hoje eles têm o domo de ferro no espaço, que as chamadas plataformas Já vi um flutuantes, vídeo sobre estão isso. fora exatamente da gravidade, a partir de 2040, 2050, toda a elite mundial, a elite chinesa, a elite japonesa, a elite europeia, os Estados Unidos poderosos, praticamente os poderosos do mundo, estarão morando realmente fora da Terra, das plataformas flutuantes, na órbita via estacionária. Já estão montando lá as cidades com todo o conforto, que no futuro vai ficar aqui somente os pobres, desempregados, desalentados, miseráveis, doentes. A Terra vai ficar sucata velha de pobres. Né? Só uma perguntinha. E o Oswaldo Aranha, ele teve ou não teve realmente um toque fundamental para ajudar a Israel a surgir? Ele teve o voto mesmo de Minerva na ONU de dizer, olha, o Estado judeu... Exatamente, isso foi exatamente no dia 29 de novembro de 1947, um ano antes da criação do Estado de Israel. Oswaldo Aranha deu seu voto favorável à partilha da Palestina entre árabes e judeus. Então ficou a decisão, Israel e os judeus. Então o voto do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que era natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, era um homem forte de Getúlio Vargas, do Estado Novo. E naquele momento ele estava exercendo interinamente a presidência da ONU, porque o secretário estava doente. Então ele assumiu a presidência da ONU, convocou essa sessão extraordinária e lá deu seu voto de Minerva, definindo então a partilha da Palestina entre árabes e judeus. E assim que a Inglaterra, assim que houve a divisão, o mundo árabe se revoltou contra Israel. Israel, naquele momento, já em 47, teve que pegar em armas e se defender titanicamente, herculeamente. Né? Com certeza. Jeová, voltando aqui à questão dos 6 dias, a guerra dos 6 dias, na verdade, o que ocasionou fundamentalmente essa guerra? Qual foi a causa que gerou essa guerra? E quais foram os países que se aglomeraram, se arregimentaram contra Israel? Naquele momento da fundação do Estado de Israel, em 1947, o mundo árabe começou a se reunir, começou a conspirar para realmente varrer Israel da face da terra. Quem era o cabeça desse movimento da Liga Árabe? Desse tempo a Liga Árabe ficava no Cairo, na capital. E quem era o homem forte que agregava todo esse descontentamento, que canalizava todo esse descontentamento do mundo árabe contra Israel? Era o coronel egípcio Gamal Abdel Nasser, que era um coronel que chegaram ao poder em 1952, derrubaram o rei Farouk em 52, o último rei do Egito foi o rei Farouk, né? Foi derrubado. Nesse tempo o Egito tinha sido também uma colônia da Inglaterra, né? como a Líbia foi uma colônia da Itália, o Marrocos foi uma colônia da França e por aí vai. Naquele tempo, no mundo antigo, todo o Oriente Médio ali, tudo era realmente possessões das grandes potências mundiais, principalmente da Inglaterra, da França, da Alemanha, desses pequenos países, dessas grandes nações. Então o que aconteceu? O coronel Nasser conseguiu regimentar não somente o Egito, mas também a Líbia, né? a Tunísia, a Argélia, Egito, o Marrocos, o Sudão, a Etiópia, a Somália, a Eritreia, a Arábia Saudita, a Jordânia, o Irã, o Iraque, o Líbano, a Turquia. Então foi um número de 22 nações. Uau. Então eles fizeram uma reunião, realmente no dia, um detalhe, ninguém sabe disso. Eles fizeram uma reunião à véspera do ataque dos 6 dias, que foi dia 1º de junho de 67, e o coronel Nasser estava com alto comando árabe, e ele disse assim, o coronel Nasser fez um banquete lá para todo mundo, para os generais, marechais e altos oficiais das forças árabes,
e estava lá a alta cúpula, na alta chefia do mundo islâmico, e o coronel Nasser disse, olha, já fiz até a divisão das mulheres aqui, olha, nós fiz uma divisão aqui, vai tocar 14 judias para cada um de nós. Nós vamos ter o prazer, nós vamos estuprar cada um, 14 mulheres. As mulheres mais lindas do mundo, nós vamos pegá-las, vamos estuprá-las. Só que na reunião, né, tinha um Abdul Hassan Musharraf, era casado com a Mita, que era filha de Nasser. Então o Musharraf era espião de Israel e era genro do coronel Nasser, general Nasser, né? Quer dizer, toda reunião que o Nasser fazia, ao terminar a reunião, o Musharraf ligava para o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, comunicando todos os detalhes. E aí, quando começou o ataque, antes de começar o ataque, de 1º de junho de 67, a Força Aérea de Israel destruiu todos os aviões da Força Aérea Egípcia. Não chegaram nem a voar, foram destruídos dentro dos próprios hangares. E começou uma enxurrada de bombardeio. Lá eles bombardearam a Força Aérea da Síria, bombardearam a Força Aérea da Arábia Saudita, do Iraque, do Irã. Porque naquele momento a França e os Estados Unidos forneceram mais de 300 aviões, mais de 300 aviões bombardeiros, né? Então dispararam essas artilharias, essa quantidade enorme de aviões, cada um pegou um país e foi destruindo, foi dinamitando tudo, destruindo tudo. Então a Guerra de 6 Dias foi um fracasso. Israel tomou a Península do Sinai do Egito, tomou a faixa de Gaza também do Egito, tomou a Cisjordânia, né? Cisjordânia, e tomou também as colinas de Golã. Na Cisjordânia fica a cidade de Hebron, onde está sepultado o patriarca Abraão, Isaac, Jacó, Sara, né? Manassés, Efraim, aquela coisa toda, José e outros mais. Então fica a cidade mais antiga do mundo, ali na Palestina, que é a cidade de Hebron, que na antiguidade é chamada Kiriat Arba, né? Então ali está Hebron, está Belém, Betlehem, está também Jericó, está Nablus, Ramala e Turcarma. Então ali fica a cidade de Cisjordânia. Então Israel tomou também as colinas de Golã, e ao longo desses anos Israel conseguiu negociar o presidente do Egito, Anwar Sadat, que era exatamente o vice do coronel Nasser, assumiu o poder e fez a guerra do Yom Kippur em 73. E daí para frente, outra vitória de Israel contra o Egito. Em 1978, o primeiro-ministro Israel Menachem Begin se encontrou com o presidente Anwar Sadat em Camp David, na gestão do presidente Jimmy Carter, e chegaram a um acordo para que Israel devolvesse então a Península do Sinai. Mas em decorrência disso, como o mundo árabe nunca permitiu negociar com o inimigo, o Anwar Sadat foi acusado de traição com o mundo árabe, porque se aproximaram de um eterno inimigo que era Israel, fizeram a paz com o inimigo, e decorrência disso, no dia 6 de outubro de 1981, que é o dia do Egito, na grande festa na cidade do Cairo, estava no palanque, juntamente com outros generais, quando um grupo terrorista entrou, metralhou todo mundo, o próprio Sadat morreu junto com os generais, e os terroristas em seguida se explodiram em frente ao próprio palanque, os terroristas explodiram. Alguns que sobreviveram, alguns tenentes, alguns coronéis, foram então condenados à morte e executados por fuzilamento, entendeu? E aí, daí para frente, Israel em 1993, durante a gestão do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o chefe palestino Yasser Arafat, e o presidente Clinton, né, o presidente Clinton, se reuniram novamente na Casa Branca e fizeram um novo acordo para a devolução da faixa de Gaza, que é uma porcaria que não produz nada, é uma favelada e vive de doação, né? Israel fez até o muro isolando aquela porcaria que pertencia na antiguidade dos filisteus. E hoje só tem duas, e a Jordânia que perderam na Guerra de 67, perderam aquela possessão que é a Cisjordânia, que pertence à Jordânia, e as colinas de Golã, que também foram perdidas, que pertenciam à Síria. Hoje, a Jordânia e o Egito são os únicos países ali que têm relações com Israel. Não é uma lua de mel 100% não, mas eles recebem muito investimento, porque uma monarquia, a Jordânia é uma monarquia, o rei Abdullah, que ficou no lugar do rei Hassan. Então, a Jordânia já é uma monarquia, o Egito é um governo também apoiado pelos Estados Unidos, portanto, hoje tem fronteiras livres entre a Jordânia, onde fica onde fica aquela região das antigas colinas de Moabe e Amon, né? E fica também o Monte Negro, onde morreu Moisés, e fica toda aquela região sagrada que você tem que passar por dentro da Jordânia. E o Egito também, o governo, agora atualmente o Marechal Hassan Sisi, né? Que é apoiado pelos Estados Unidos, são os únicos países da Liga Árabe, do mundo árabe, que tem realmente lua de mel com Israel. Inclusive porque o Hosni Mubarak ele foi derrubado. Foi. Afastaram ele, né? 2011 foi durante a chamada Primavera Árabe.
Glória a Deus, programa Ecos do Calvário, está aqui conosco, convidado especial, nosso querido historiador Jeová Mendes, dando uma aula, né? Importantíssimo, uma cabeça muito boa, é realmente um grande historiador. Vamos tomar uma águazinha, né? Um louvor, vamos já falar do livro dele, o livro Onde estava Jesus? Onde estava Jesus, que Deus já adquiriu, dos 13 aos 30 anos. Dos 13 aos 30 anos. Dos 13 aos 30 anos. Veja como é interessante. É muita ousadia, né, de procurar documentos para poder expressar esse tempo, onde estava o médico. Vamos ver um louvor Luiz de Carvalho pela cidade, Luiz de Carvalho, e já voltaremos com o nosso convidado especial, Jeová Mendes. Então, aqui. Tem que colocar o patrocínio. Não vai ter não. Então não vai ter uma cultural, né? Acho que eu vou guardar essa ideia para fazer uma. Não, é o seguinte, só adiantar um pouquinho. Eu estava vendo, acho que fora. Mas é chato quando a gente esquece a fonte. Mas eu estava vendo. O retorno tem como aumentar, só um pouquinho para ver. Tá ruim, né? Dá um microfone, né? Tá bom. O pessoal da parte da Palestina Não, de boa. o próprio povo palestino como escudo humano. Nem vou pausar a transmissão ao vivo, não, senão não volta mais. Aliás, o bandido do Yasser Arafat. O Arafat também já fazia isso. Não é de agora, não. Não, Arafat assumiu porque a OLP em 63. O Israel sempre foi uma Foi organização no terrorista. Foi os outros serviços secretos. Ele entendeu na lei. Israel, se você provocar Israel, então você até debaixo da saia do Satanás. Rapaz, porque já pegaram os nazistas aí. Mas eles vão na pegar, Argentina. onde tiver, vão pegar e matam. Eles pegam e matam. Como é? Israel é o inimigo dele, vai buscar onde você estiver. E pega e mata logo. Né? Tem conversa. Não, você não sai dele, não. Ai, Os caras vão dar assado Satanás. E ali não é Franquiló, né? Briga não, Já né? tem na escrita. Não gosta de piedade, não, né? Já tem As na da Bíblia. livraria, já tem? Ah, velho. Já. Está na segunda edição. Eu fui direto. E agora vai ser colocado na Amazon Mundial. É? A quanto falou? 35. 35. Não tem, né, Covinei? Tem. Tem alguns aqui. Vamos lá, Quem presente? ele já se hoje está com 94 anos. Quem? Já vai. Já é de 25. Eu em 15. 20 horas e 37 minutos em Fortaleza, programa Ecos do Calvário, conosco nesta noite, historiador Jeová Mendes, que já participou de programa de Jô Soares, SBT, Record, pelo Brasil inteiro, no programa do Paulo Oliveira, do Cid Carvalho, então, é conhecidíssimo historiador de primeira linha. Jeová Mendes, eu tenho uma curiosidade, e só você para me responder. Quando o judeu está no Monte da Lamentação, por que ele balanceava o pescoço, a cabeça? Fica assim, né? Não, aqueles judeus que ficam no Budamento assim batendo a cabeça, ali são os judeus racídicos. São os racidistas. Porque existe em Israel hoje 16 etnias. Existem os racidins, os haredins, os falachas, existe também os efuseniks, que são judeus soviéticos, que vieram depois da queda do comunismo, né, que é a segunda maior comunidade do mundo. Tem os judeus americanos, os Lubavitchês, nós temos também os sefarditas, os tornadiços, temos são muitas etnias, né? Por exemplo, lá nós temos até, por exemplo, os ígbos, que são duas etnias que uma vive na Nigéria, que já foi tirada da Nigéria, essa etnia, os ígbis, que eles eram descendentes de Itamar, filho de Arão, que Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Então, Abiú morreu por aquele fogo estranho. Escaparam 2 sumos sacerdotes, que era Eleazar e Itamar. Então, os ígbos, eles descendem de Itamar, filho de Arão.
Nós temos também na Etiópia, tivemos uma etnia muito importante que hoje vive toda em Israel, os Falachas. Os Falachas são judeus que descem de Salomão com a rainha de Sabá, Belquis. Ele teve um caso com a Belquis, além de tinha várias mulheres, e a rainha o visitou em Jerusalém, teve um caso com essa rainha, gerou um filho chamado Menelik I, que foi o pai dos Falachas da Etiópia. Esses judeus hoje vivem todos em Israel. Eles não comem em cima de mesas, eles comem sentados no chão, como na antiguidade, por exemplo. Você vê a mesa da Santa Ceia, Jesus ao lado dos apóstolos, que nunca existiu aqui. Naquele tempo ninguém comia, os judeus não comiam na mesa, eles comiam sentados no chão, com almofadas, né, com uma coisa, uma esteira, uma coisa, e comia com as mãos. Naquele tempo não existia talher, a pessoa comia com as próprias mãos, até hoje é um costume assim. Então, os refuseniks, que é a comunidade mais importante das maiores do mundo, são os judeus soviéticos, e vieram depois da queda do comunismo em 1990, quando Mikhail Gorbachev detonou o comunismo soviético. No caso dos Haredins, que eles batem a cabeça, que são os radicais, foi o seguinte: de todos esses judeus, todas essas comunidades judaicas, todos eles não acreditam em Jesus. Jesus não é o salvador para os judeus. Jesus é apenas um Zé Ninguém, viu? Um Zé Ninguém. Porque eles esperam o Hamashiach, o Messias, daqui agora em setembro, quando Israel comemora o ano novo judaico, que é o Rosh Hashanah, que o ano novo lá começa no mês de setembro, que é o mês de Tishri, que é o mês de setembro. Esse mês, no calendário hebraico, é o ano novo chamado Rosh Hashanah, cabeça do ano. Então eles vão completar agora 5.780 anos do nascimento de Adão, porque eles contam o nascimento de Adão no calendário hebraico 3.761 a.C. Você volta mais 2019, vamos para 5.780. Isso eu queria te perguntar também, que eu tenho uma certa dificuldade para entender isso, a respeito desse calendário de Israel. Quer dizer que o ano hoje lá. Nós estamos vamos completar agora em setembro 5.780. Então, como eles esperam o retorno do Hamashiach, o Messias, para 6.000 anos, então faltarão 220 anos para voltar o Messias dos judeus, que não é Jesus. Para eles não é ninguém, não é nada. E para os muçulmanos, o calendário hebraico agora em 2019, no calendário humano, está marcando lá 1.371 anos, porque eles contam o tempo a partir da fuga do profeta Maomé de Meca para Medina. E o calendário cristão, que é o calendário romano, que foi criado por Júlio César em 46 a.C., esse é o calendário nosso que foi feito pelo imperador romano Júlio César, que passou por uma reforma também em 1592 pelo Papa Gregório XIII, e deixou de ser o calendário juliano, passou a ser chamado calendário gregoriano. Se você for hoje em Israel, se você for pagar com cheque, porque nada de Jesus os judeus aceitam, nem um dia. Né? Você chegar em Israel, você tem que botar a data do calendário hebraico, não o calendário cristão. Você botar hoje, por exemplo, hoje é quanto mês? Hoje é dia 15 de agosto de 2019. Então, 15, se for encher o cheque lá, 15 de Ab de 5.780. Você botar 15 de agosto de 2019, já perdeu o cheque. Isso tanto faz no país muçulmano, como na China também, que lá na China também lá é 4.792 anos. No Brasil, 2019, lá nos países muçulmanos, 1.371, e no calendário judaico, 5.780 anos. Né? Uau! Hoje é 5.780. 5.780. Vai completar agora em setembro, né? No Rosh Hashanah, né? Já está fechando. Agora, no próximo mês, é o ano novo judaico de 5.780 anos. Impressionante, né? Impressionante. Quer mais alguma? Não, basicamente o seguinte, é a pergunta que eu fiz em off. O seguinte, essa questão dos inimigos de Israel, incluindo a questão da autoridade palestina, aliás, sob Duma do Barack Obama, que eu fiquei queixo caído. Ele dar 200 milhões de dólares para a autoridade palestina antes dele sair, antes dele ter ido embora. E o seguinte, é verdade que as autoridades muçulmanas usam mulheres e crianças como escudos humanos quando eles provocam ataque a Israel, eles usam mulheres e crianças como escudo humano? Na verdade eles fazem isso, isso é comum entre eles, por exemplo, na faixa de Gaza, por exemplo. Por que eles fazem isso? Porque é uma maneira, por exemplo, se o exército vai avançando, porque o exército quando entra, ele entra para matar, não é um negócio de prender, não tem negócio de direitos humanos lá não. Você fala em direitos humanos, dá um cultor para você, ele já entra fuzilando todo mundo, já entra numa comunidade, se você matar um judeu aqui, tem que morrer 20 palestinos, se morrer 20 palestinos, tem que ter 20 judeus, tem que morrer 300, 500 palestinos. Então, quando eles atacam Israel, joga bomba em Israel, então Israel vai lá
e entra. Então, o que é que eles fazem? Bota a criança e mulheres como isso tudo para poder as balas pegadas dessas crianças atingirem inocentes e a repercussão ser muito maior pelo mundo, que é uma maneira também que eles têm de captar dinheiro no mercado internacional. E outra coisa, pelo fato de Barack Obama se favorável ao mundo muçulmano, porque o pai dele é muçulmano, o pai dele é do Quênia, o pai dele é muçulmano do Quênia, a mãe dele é americana, ele nasceu no Havaí, nasceu em Honolulu, que é a capital do Havaí. Então é o seguinte, então, pelo fato de ser um presidente americano e ter um pouco assim, ser um pouco favorável ao mundo muçulmano, ele, claro que manda dinheiro, que o Quênia é o único país da África ali que é 100% aliado de Israel, né? Então, Israel manda dinheiro, os Estados Unidos mandam dinheiro para lá também. Então, o Barack Obama tentou fazer um governo assim em cima do muro, porque nem podia ser contra os muçulmanos, porque se ele fosse contra os muçulmanos, as primeiras pessoas a serem punidas eram a própria família dele no Quênia, né? E lá tem os muçulmanos também. Aí o que ele fez? Ele levou uma diplomacia em cima do muro, favorecendo lá, favorecendo o outro. Então, porque era uma maneira também de preservação da família dele, que é espalhada ali pelo Oriente Médio. E se fosse contra Israel, o massacre seria melhor e a própria família dele seria massacrada. Está nos ouvindo o nosso querido pastor Henrique de Castro, que é o diretor-geral. Para quem mandou um abraço do amigo Henrique de Castro. Mandou um abraço, pastor. Faz tanto tempo que eu não vejo o senhor. Estive com ele agora de tardezinha, agora à noite agora. Está ouvindo o programa do Calvário, que é abraçado. É um homem de Deus. É verdade. Gosto muito dele. Tanto dele como do pastor Márcio Prado também, meu amigo. Gente boa, João, eu gosto de uma rabada, viu? Nós fomos lá no Macro um dia desse, na panela de barro, com uma rabada, rapaz, eu como muito. Vai evitar, para não entupir as veias, né? Jeová, me diz uma coisa, meu querido. A Bíblia Sagrada revela-nos que devemos adorar unicamente ao Senhor. Eu queria perguntar ao meu querido, quem criou a mariolatria e com que objetivo? Agora é o seguinte, olha, nessa luz quero esclarecer o seguinte, meus amados irmãos. Existe no mundo hoje o seguinte, poderosíssimas organizações, os poderosos da Terra, eu não posso nem sequer citar uma dessas organizações, são muito poderosas, né? Porque hoje o mundo está dividido nas 13 famílias, chamadas 13 famílias, que são chamadas 13 famílias trilionárias e 67 famílias bilionárias. Então, a riqueza do mundo está entre essas 13 famílias, entre os 13 trilionários e os 67 bilionários. Esses homens comandam toda a economia do mundo, desde os remédios, os aviões, todo o poder do mundo está na mão desses homens. Os bancos todos, praticamente são. E grande parte desses poderosos são todos judeus, que eles comandam, né, o mundo. Acontece que existe hoje uma conspiração, muito tempo, uma conspiração muito pesada, que vem trabalhando no sentido de dinamitar o cristianismo até 2040. Até 2040, há pouco eu falei com o irmão, que em 2040 nós vamos ter apenas 10% de pessoas que ainda professam a palavra de Deus, que professam o cristianismo. Nós vamos ter 90% de pessoas sem religião, pessoas ateístas, pessoas agnósticas, pessoas... Vai ser um mundo realmente em turbulência a partir de 2040. Acontece o seguinte, nos relatórios recentes que eu sempre recebo, eles já disseram o seguinte, o cristianismo ainda não foi implodido, porque ainda existem dois pilares que sustentam o cristianismo. Quais são? A Igreja Católica e os evangélicos. Se nós tirarmos hoje a Igreja Católica e os evangélicos, o cristianismo deixa de existir imediatamente. Então, hoje o inimigo do cristianismo é a Igreja Católica. O inimigo do cristianismo são grupos muito poderosos que estão contra os evangélicos, estão incentivando a pederastia, o homossexualismo, o lesbianismo, a família, estão implodindo a pedofilia, querem implodir os valores morais do cristianismo, querem implodir a família. Então, esses inimigos estão sendo patrocinados por esses poderosos do mundo, que o objetivo, na realidade, é incentivo para que cresça mais o homossexualismo, porque dois homens vivendo juntos não produz ninguém, duas mulheres vivendo juntos não reproduz ninguém. Como existe uma conspiração para diminuir a população do mundo, que atualmente são 7 bilhões e 800 milhões, é claro que eles estão investindo nas redes sociais, nas mídias sociais e nos poderosos canais de televisão do mundo, para que essa coisa entre na cabeça das pessoas e que que a gente venha tomar consciência de que a família tem que acabar. Você pode ver que o ataque contra a família é violentíssimo. E quem é que ainda está trabalhando para preservar a família? A Igreja Católica e os evangélicos. Agora, a questão da mariolatria foi o seguinte,
Em 370 depois de Cristo, dois Gregório Taumaturgo e Gregório de Nícia, que eram dois patriarcas de Constantinopla, naquela época, com a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo, os bárbaros estavam invadindo Roma e destruindo todos os valores, destruindo a cidade, destruindo tudo. Então a Igreja Católica precisava, naquela época, a Germânia, a Alemanha, a Sarmátia, que era a Rússia, né? Cipango, que era o Japão, era Sino, o Quitai, que era a China, a Bretanha, que era a Inglaterra, as Gálias, que era a França, né? A França, por exemplo, os anglo-saxões, os godos, os visigodos, esses povos bárbaros que viviam no mundo antigo, estavam querendo invadir Roma. Então, o que aconteceu? Para salvar a civilização, esses povos bárbaros adoravam macaco, adoravam a estrela, o sol, a lua, adoravam um grande tronco de madeira, um grande pé de carvalho na Alemanha, no Germânico, que hoje são os alemães. Então, esses povos, para serem alcançados, foi preciso que a Igreja Católica, a partir de 370 depois de Cristo, mandasse esculpir imagens de Pedro, de Paulo, dos santos apóstolos, de Jesus, de Maria, e essas imagens foram então levadas para essas regiões longínquas através dos missionários católicos. Columba, São Bonifácio, Crescêncio e Maurício, os grandes missionários, Santa Olga na Rússia, Alexandre Neves, que foi o fundador, foi o pai de Yuri Dolgoruk, fundador de Moscou em 1147, na época de Novgorod. Então, esses missionários católicos avançaram para essa região, levando as imagens dos santos, para ver se esses barcos entenderiam que era mais fácil eles prestarem culto aos santos do cristianismo do que aos deuses do paganismo. Então, a Igreja Católica teve uma boa intenção. Realmente, ela conseguiu esse objetivo, que foi cristianizar esses povos bárbaros que vieram, então, para os atos divinos, para os atos cristãos. A Igreja Católica fez essa grande evangelização no mundo antigo. O problema da Igreja Católica foi que, a partir de Constantino, porque muita gente não sabe, grande parte dos irmãos não sabe disso, que o cristianismo só chegou até nós graças a Constantino, que foi Constantino que até que convocou o Concílio de Nicéia para resolver essas querelas, porque até 325 depois de Cristo, pastor Ivan, o Jesus já não era divino nem Deus. Jesus só se tornou Deus e divino no Concílio de Nicéia, quando os doutores, 318 doutores, se reuniram durante 6 meses para então analisar o perfil de Jesus, a característica de Jesus, a origem de Jesus, para que então, numa Assembleia Universal, os homens reconhecessem que ele era divino e Deus. E Jesus se tornou Deus por votação. 217 votos a favor de que Jesus era divino, era Deus, e 3 votos contra na última sessão, organizada por Constantino, 325 depois de Cristo. No dia 13 de junho foi que a última sessão desse concílio. Nessa época, em todo o Império Romano, predominava a mentalidade de que Jesus não era Deus. Muitos diziam, não, ele tem uma mentalidade divina, mas ele é um homem comum como qualquer outro. E ficavam então aquelas dúvidas. Então, esse concílio, reunido na Nicéia, em 325 depois de Cristo, com a presença de 318 doutores, vindos de todas as partes do Império Romano, homens versáteis no conhecimento, para resolver esses litígios, essas querelas religiosas, essas divergências cristológicas. E foi exatamente na última sessão, Constantino compareceu com seus generais, um pouco irritado, chamou os 4 dirigentes do Congresso, que eram Eusébio de Nicomeia, Atanásio de Alexandria e Lúcifer Cagliari. Então chamou e disse, não é possível que depois de 6 meses eles chegaram a um entendimento. Então nessa noite ele puxou a espada, botou em cima da mesa e disse, nessa noite eu quero uma decisão final. Então o que ele disse? Eu trouxe aqui 4 pendências para vocês aprovarem nessa noite. Conforme os ensinos de um teólogo de Cartago, Tertuliano de Cartago, que morreu em 220 depois de Cristo e havia dito em 196 depois de Cristo, que havia em Jesus Cristo 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o chamado credo trinitariano que quero que seja aprovado nessa noite. Os doutores aprovaram. Vamos para a segunda tendência. Eu quero que seja aprovado nessa noite o credo dos apóstolos, que hoje é rezado na liturgia católica, que diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é rezado na missa. Quarto, vamos para a terceira pendência. Quem acha que Jesus é divino e Deus? Votaram 217, que ele, Jesus era divino e era Deus. 3 votaram contra. Constantino mandou cortar a cabeça dos 3 naquela mesma noite. Agora traga os livros do Novo Testamento. Trouxeram 315 rolos de couro, de pergaminho. 315 rolos de couro, que exatamente eram os livros do Novo Testamento. Então eles pediram ao imperador Constantino permissão para orar assim um pouco, meia hora depois. Chegaram lá, abriram os rolos no assoalho do palácio, no chão assim abriram os rolos e foram orar. Quando abriram os olhos, 27 estavam abertos, 288 fechados.
fizeram a experiência 3 vezes, 27 ficaram abertos, 288 fechados. Esses livros que ficaram abertos, o doutor disseram o seguinte: bom, com certeza, já que esses ficaram abertos 3 vezes, talvez represente a vontade divina e que nós os escolhamos como os livros autenticamente divinos. Esses 288 livros que ficaram fora do Concílio de Nicéia estão guardados no Vaticano, as 7 chaves, e esses documentos serão abertos agora em 2033, e com certeza os alicerces da cristandade vai estremecer, porque realmente vem o resto da vida de Jesus que estão totalmente ocultos aos nossos olhos. Muito bem, já são 8 horas e 54 minutos. Já perdeu o trabalho, passa rápido mais o programa. Já vai em 3 horas, Jeová. Você que é uma pessoa maravilhosa. Jeová, estamos terminando. Sobre o seu livro aqui. Eu já comecei a ler e eu encontrei aqui, olhando en passant, no casamento dos judeus, que a mulher ou era o homem, ou os dois? A mulher não. 7 voltas? 7 voltas para poder casar, senão ela tem que fazer 7 voltas, senão o casamento não é concretizado. Isso no ritual judaico, né? Que é na festa, no ritual do Ketubá, né? Que é o casamento, né? Meu querido, me diga uma coisa, qual foi o que te levou a escrever esse livro? Onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos? O meu interesse começou em 69, quando eu estava no seminário. 69? Foi há 50 anos atrás que eu estava no seminário de Participado, em Baturité. A minha família toda é religiosa, a minha família toda é católica, nós temos uma tradição de catolicidade. Eu não tenho tradição de família evangélica, a minha tradição é toda católica, né? Então, eu tenho um filho padre, realmente, eu tenho vários primos padres. Então, em 69 eu fui para o seminário da Escola Apostólica de Baturité, lá em Baturité, a escola jesuíta. Então, como eu cuidava da biblioteca, e naquela época já havia lido muitas obras, praticamente toda aquela biblioteca de livros, obras clássicas do mundo antigo, e eu li muita coisa sobre Jesus, né? Então eu detectei esse lapso de tempo, entre 13 aos 30 anos. Uma vez eu conversando com o irmão Sabino, pelo que o irmão Sabino, que era o nosso professor, e ele passou um carinho em mim, porque eu fui vasculhar isso aí, né? Então eu tomei a iniciativa de ir sozinho fazer essas pesquisas. Então, depois, praticamente 50 anos depois, eu escrevi, depois de vasculhar tudo. Realmente o Ocidente não tem documento de nada e a Bíblia não tem nada. A Bíblia a Bíblia contém tudo para o chegar até Deus. É a carta magna da palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas a Bíblia não tem toda a verdade, como dizia Lactâncio, um assessor de Constantino. A Bíblia é a verdade, mas a Bíblia não contém toda a verdade. Tem milhões de verdades fora da Bíblia que precisam conhecer. E esse lado aqui, né, obscuro da vida de Jesus, só mesmo. Exatamente. E as fontes são de credibilidade. Porque se você for depender da Bíblia para fazer pesquisa, você não vai encontrar nada. Você tem que viajar, você tem que buscar as fontes de Israel, né? Você tem que estar aí tem os manuscritos de Garundel, do segundo século depois de Cristo, tem a Acta Petri, tem o Evangelho da Infância de Jesus em árabe, tem o Evangelho da Infância de Jesus em armênio, tem os relatos das parteiras de Belém, por aí vai. São muitos documentos, uma fonte documental muito rica, onde você vai encontrar a resposta para todas as suas indagações. Jeová, esse livro, onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos, encontra esse livro aonde, Jeová? Você encontra na casa da Bíblia, você encontra também... Você ouvinte, observe. E é vendido também, exatamente, através do telefone 981 56 78 61, vou repetir 9 antes, né? 81 56 78 61. E você pode também exatamente encontrar na Casa da Bíblia, que é o principal reduto que vende, mas a gente vende através da internet para todo o Brasil, né? Temos também no Cantinho Diabético, na Avenida 13 de Maio, 73. Conheço lá o Nivaldo. Nivaldo. E vendo também na livraria do Shalom, na sede do Shalom, na Rua Maria Tomásia, lá com o meu amigo Valentão Furtado, que fez o prefácio. Valentão Furtado fez o prefácio e a apresentação de Cid Carvalho. Muito bem, já estamos chegando no final do programa. Foi um prazer muito grande receber o nosso historiador. Aprendi muito, né? E o tempo é curto demais, é diminuto para ouvir tantas informações. Já foi embora. E, Giovanni, são as considerações finais do querido Giovanni. Pastor, só que pode anunciar assim. Mandar que curta a minha página no Facebook, né? @Jeová Mendes Oficial, né? Siga-me no Instagram, @Jeová Mendes, inscreva-se no meu canal no YouTube, né? Jeová Mendes. Observação de Jeová com H, meu nome é hebraico, né? Lá no final, JEVAH, que você pronuncia no hebraico, Yofá, né? Em setembro estarei lançando um curso, mas por enquanto vou anunciar logo um, que é o Apocalipse, sinais no final dos tempos, né? E vagas limitadas, informações sobre os cursos no telefone 981 56 7861.
É 81 56 78 61, contando 9 anos, né? Contato para palestras, conferências, simpósios, congressos, no meu telefone 981 56 78 60. Para terminar definitivamente, qual a língua que Jesus falava? Falava só aramaico. Só aramaico. Ele não falava hebraico, não falava latim, nem falava o cópito, nem o siríaco, ele só falava. Jesus nunca estudou, né? Ele tinha o que ele tinha, ele trouxe do alto, né, a inteligência dele. Um rapaz pobre, viveu na Palestina, né? E naquela época não existia faculdade, porque não tinha faculdade. A primeira faculdade do mundo foi a Universidade de Bolonha, que foi na França em 1200, aliás, na Itália em 1215, né? Então naquele tempo não tinha faculdade, tinha exatamente, se dava aula de casa em casa, né? Os escribas davam aula de casa em casa. Muito bem, final de programa, até quinta-feira, na paz de Cristo. E lembre-se, a Bíblia é para ser lida, crida e praticada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.